Olá, papai e mamãe! É um prazer muito grande ter você aqui na minha aula e hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que é sobre rótulo, tá? Mas nesse terceiro módulo nós teremos 4 aulas que são muito importantes aí na montagem da lancheira do seu filho e também na alimentação da família. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de ler o rótulo, de quais alimentos optar, né? Quais não. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso aqui. Na segunda aula, falaremos sobre as diferenças entre as gorduras. Qual é a melhor para você optar no preparo, né, dos alimentos na sua casa e qual gordura é melhor evitar. Trabalharemos também os diferentes tipos de açúcares que o mercado tem para oferecer, qual a gente pode optar e qual não, tá? E outra coisa, eu vou falar sobre os substitutos do açúcar também. Então, só dando uma pincelada aí, na terceira aula falaremos bastante sobre os açúcares presentes aí no mercado para nos oferecer. E na quarta aula, trabalharemos bebidas. Você vai ver que tem diversos tipos de bebidas que você pode variar na lancheira do seu filho, tá? Você não vai precisar optar só por bebidas fáceis e práticas, como, por exemplo, sucos prontos, né? Refrigerante. Você vai ver que tem uma infinidade de produtos aí que a gente pode brincar na variedade para os nossos filhos. Bom, vamos então à nossa primeira aula de hoje sobre rótulo. Pega um papel e caneta. Qualquer dúvida, anota aqui embaixo nos comentários ou então manda uma mensagem no WhatsApp que dentro de 24 horas eu vou estar respondendo para você todas as suas dúvidas, tá bom? Primeiro passo, quando a gente vai pegar um alimento, a gente precisa ver a embalagem em estado, tá? Perfeito de conservação. Então, esse produto aqui dificilmente a gente leva para a nossa casa. Mas, às vezes, está só com amassadinho na lata, na caixa, no pacote, um rasgozinho pequeno. Mas a gente precisa salientar, tá, que esses produtos eles ficam em estoque e fica por um bom tempo no estoque. E aí, aquele lugar ali, normalmente tem vetores como rato, barata. E a gente sabe que, por exemplo, a urina do rato ela é prejudicial, porque ela passa para a gente leptospirose, né? Então, muita atenção aí quando você vê um amassado, um rasgado, por conta do estoque, que geralmente tem aí muitos vetores, tá? Bom, segundo passo que é importante a gente saber é a lista de ingredientes. Então, é obrigatório, tá? Toda a indústria ela precisa seguir essas regras, essas normas. Então, é obrigatório que o primeiro ingrediente seja o que contém a maior quantidade no produto e o último ingrediente o que contém a menor quantidade nesse produto. Então, a gente sabe aqui, olha, que o milho é o que contém a maior quantidade nesse produto, tá? Nessa embalagem. Então, todos os ingredientes estão na ordem decrescente, tá? Da maior para a menor quantidade. Aí aqui, olha, lendo esse rótulo, eu vejo que ele tem o milho, que é a maior quantidade. Em segundo lugar, vem o açúcar normal. Em terceiro lugar, vem outro tipo de açúcar, que é o malte. Depois vem o sal. Aí vem aqui, ó, vitamina C, ferro, zinco, vitamina A, vitamina B12, vitamina D. Aí vem outro tipo de açúcar, que é maltodextrina. E por último, o ácido fólico. Então, só nesse pacote aqui, olha, temos 3 tipos de açúcares diferentes. Então, na aula de açúcar, eu vou falar um pouquinho sobre esses açúcares que têm um nome diferente e que às vezes a gente não conhece, não sabe, né? Então, aqui, ó, o açúcar é um tipo, o malte é outro tipo e maltodextrina é outro tipo de açúcar, tá? Então, lembrando que a lista de ingredientes sempre vai ter a maior quantidade do produto. E aí, quando você olha, por exemplo, o rótulo do achocolatado, o primeiro ingrediente é o açúcar. Então, você sabe que no achocolatado, a maior quantidade que tem de ingrediente naquele produto é o açúcar, tá? Então, sempre olha ali
o primeiro ingrediente é o que contém a maior quantidade. Então, se é um ingrediente que não é saudável, a gente já descarta de uma vez, né? Para não correr riscos aí de ter uma alimentação com excessos, tá? Excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de qualquer ingrediente. Bom, vamos para o próximo, então. No rótulo é importantíssimo ter se ele contém glúten ou lactose. Por quê? A gente vai falar um pouquinho na aula de alergia, tá? Mais um pouquinho a fundo sobre isso. Mas pincelando aqui, quem é celíaco não pode consumir o glúten, porque passa mal. E quem tem intolerância à lactose também não pode utilizar. Então, voltando aqui, olha, na imagem anterior, está escrito aqui, ó, contém glúten. Então, quem é celíaco já sabe que não pode consumir esse produto aqui. Alérgico contém derivados de cevada, pode conter aveia, soja e trigo. Então, eles colocam sempre alimentos que geralmente são alergênicos, tá? Que pode causar alergia. Então, isso precisa ser estudado. Se você tem suspeita de alguma alergia, procure um médico para que o seu filho possa fazer o teste e saber se ele é alérgico a algum desses tipos de ingredientes. Além de outros que eu vou citar na aula de alergia. Tá bom? Bom, passando aqui então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na aula de alergia. Outro item importantíssimo que a gente precisa observar no rótulo é a informação nutricional. E ela está presente aqui, ó, dentro desse quadro, e todos os alimentos têm esse quadro aqui para você poder acompanhar todas as informações nutricionais. Essas informações aqui, ó, exceto o cálcio, são obrigatórias. Então, tá até aqui, ó, itens de declaração obrigatória. Toda empresa é obrigatória colocar todos esses ingredientes aqui para a gente acompanhar. Lembrando que isso aqui é calculado numa base aí de 2.000 quilocalorias, tá? Que é um estudo que foi feito para a população brasileira e viu que nós necessitamos de um consumo aproximado de 2.000 quilocalorias. Mas na consulta com a nutricionista, ela vai calcular de forma individual. Então, esse estudo, ele foi uma média, uma base que calcularam para a população geral. Lembrando que cada indivíduo, tá? Ele tem uma necessidade específica. Então, a sua necessidade pode não ser 2.000 quilocalorias e a do seu filho com certeza não é 2.000 quilocalorias. Então, eles fizeram essa média aí de todos os produtos, inclusive Danone, tudo é calculado com essa base de 2.000 quilocalorias, tá? Por isso é importante uma consulta com um profissional habilitado, nutricionista, para te ajudar em quantas calorias o seu corpo precisa, o corpo do seu filho necessita ingerir diariamente para conseguir fazer as atividades básicas aí. Bom, voltando aqui então para o rótulo, eles fizeram esse cálculo aí numa média de 2.000 quilocalorias, tá? Essa fileira aqui, olha, da informação nutricional, ela trabalha a quantidade de energia que esse produto te fornece dentro dessas 2.000 quilocalorias. Então, aqui ó, a gente vê que o carboidrato, olha, 5%. Então, dos meus 100% que eu preciso consumir naquele dia, comendo esse produto aqui, eu já ingeri 5 de carboidrato, 5 de proteína. Então, eu vou diminuir dos meus 100%, 5% de carboidrato, 5% de proteína, das gorduras totais 6%, das saturadas 9%, e por aí vai. Assim você consegue acompanhar mais ou menos o quanto que você já ingeriu aí de energia, tá bom? Com esse produto aqui. Aqui ele está falando a gramatura que tem, quanto em grama tem. Então, de 170 gramas, 15 gramas é de carboidrato, 4 gramas proteína, fora os outros que não são obrigatórios estarem aqui na lista, tá? Eles geralmente não colocam todos, porque senão ia ficar muito grande. Então, eles colocaram aqui os obrigatórios. E aí, é importante a gente saber que eles vão colocar sempre essa porção aqui, que não quer dizer que é do pacote inteiro, tá? Então, vamos supor que esse pacote aqui fosse de 200 gramas.
ele está falando aqui, ó, só de 170 gramas. Se fosse 400 gramas, ele está falando aqui, ó, só de 170 gramas. Se fosse de 600 gramas, a informação nutricional é só de 170 gramas. Você precisa ver qual é a diferença. Então, na frente vai estar lá, 100 gramas, o total do produto. Quando você vira para olhar no seu quadro de informação nutricional, pode ser só de 25 gramas. E aí você quer saber do pacote inteiro, você tem que multiplicar tudo isso aí por 4. Então, o carboidrato multiplica por 4, a proteína multiplica por 4, para você saber quanto que tem naquele produto lá de 100 gramas, que é o pacote total, e eles estão dando uma informação de 25 gramas, tá? Aqui, nesse daqui, o pacote é realmente 170 gramas, que só tem uma unidade de produto. Mas, geralmente, quando tem várias unidades do produto, ele vai fazer aí para 3 unidades, 2, 1, tá? Então, sempre olha quanto que ele tem de total na frente e quanto de informação que ele está te dando atrás. Geralmente, não bate as informações, tá? Geralmente, não é do pacote inteiro. Então, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa informação que é muito importante. A porção é a quantidade média do alimento que deve ser consumida por pessoas sadias, tá? Em ocasiões de consumo aí, com essa finalidade de promover uma alimentação saudável, equilibrada, dentro dessa margem que eles calcularam, viram que era o melhor para a população brasileira. A medida caseira indica a medida, né, utilizada pelo consumidor. Então, eu vou utilizar essa medida caseira para facilitar o meu entendimento, porque muitas pessoas não têm balança em casa, então não tem como pegar aqui, por exemplo, se o produto é de 100 gramas, ele pesar 25 gramas para comer. Então, por isso eles colocaram que 25 gramas é uma xícara de chá, por exemplo. Ou não, 25 gramas é uma unidade. No caso aqui que eles colocaram, e 170 gramas é uma unidade. Tá? Mas se fosse um farelo, por exemplo, eles botariam xícara, ou colheres, 2 colheres, 3 colheres de sopa. Então, vai depender muito de que produto você está comprando para te dizer qual é a medida caseira que eles estão utilizando ali, tá? É importantíssimo a gente procurar produtos com bastante fibra. Esse daqui ele não tem, mas se você puder, compare os rótulos. Então, eu vou comprar um iogurte. Pega 3, 4 marcas de iogurte e compara. Peraí, essa marca aqui, ó, tem 15 gramas. A outra marca tem 12 gramas. A outra tem 10 gramas. Opa, vou levar que tem menos gramas de carboidrato. O iogurte, esse aqui tem 4 gramas. Peraí, vou pegar um que é mais hiperproteico. Tem mais proteína, tem 6 gramas. Tem menos carboidrato e mais proteína. Esse daqui tá com menos gordura. Ó, esse tá com 3,5, mas aquele ali tá com 2, 2,0, 2,1. Então, sempre compara aí 4 produtos e vê qual é o melhor, tá? O ideal é que ele tenha uma quantidade menor de carboidrato e maior de proteína, se for o iogurte, tá? Outra coisa é a lista de ingredientes. Lembra que a gente tinha trabalhado no slide anterior? Aqui, ó, o que tem maior quantidade nesse produto é o leite semidesnatado. Aí, em segundo lugar, vem esse preparado de frutas com várias frutas. Esse preparado leva morango, amora, framboesa, açúcar, água, amido modificado, outro tipo de açúcar, espessante, corante, conservador, né, e acidulante. Então, tem aqui os componentes que formam esse preparado de frutas. Depois vem o fermento lácteo. E aqui, olha, já está dizendo que contém glúten. Então, quem é celíaco não pode consumir esse produto. Outro item importantíssimo na lista, que a gente precisa observar, é os alimentos transgênicos, tá? Eles sempre virão com esse símbolo aqui, ó, um Tzinho, tá vendo? Amarelo, dentro de um triângulo amarelo. Esse T dentro de um triângulo amarelo. Aí eu coloquei aqui, ó, exemplos. Esse milho de pipoca tem, o óleo tem. Aqui, ó, o amido de milho tem. Não são todos os produtos que tem. Então, tem milho de pipoca que não é transgênico, tem óleo que não é transgênico, tá? Então, sempre dê opção a alimentos que não têm esse símbolo, que não são transgênicos. Bom, tem estudos científicos que dizem
que esses produtos transgênicos não fazem mal para a nossa saúde. E tem estudos científicos que dizem que sim, esses produtos fazem mal para a saúde, podem causar autismo e câncer, tá? Inclusive, teve um estudo que eu li sobre 3 grupos de ratos e eles fizeram com um grupo alimentação 100% transgênica, com outro grupo 50% transgênico e 50% grãos saudáveis, orgânicos, e o terceiro grupo 100% grãos saudáveis. Fizeram esse trabalho aí por 2 anos, alimentando, né, esses ratos por 2 anos, e o rato que consumiu 100% grãos transgênicos estavam com tumores muito grandes, tá? Tinha tumor no rato que era do tamanho da cabeça dele, então tumores enormes. Os ratos que comeram 50% transgênico e 50% saudável começaram a desenvolver células cancerígenas, tá? Não tão grandes assim. E os ratos que consumiram alimentos 100% orgânicos não tiveram alteração nenhuma por conta aí dos grãos saudáveis. Então, por isso, eu sempre conscientizo os meus pacientes a não optarem por alimentos que são transgênicos. Bom, outro item importantíssimo, lembra que eu tinha falado sobre as fibras lá na parte do iogurte, né? O que acontece, gente? As fibras, ela tem diversos benefícios para a nossa saúde, a começar pela nossa função intestinal, tá? Ela regula a nossa função intestinal. Então, quem tem prisão de ventre ajuda a soltar, e dependendo da fibra que você vai consumir ou dar para o seu filho, ela ajuda a prender, se você tiver aí, se você precisar prender, né? Se a pessoa tiver muita diarreia, dependendo da fibra, ela faz o inverso, ela prende. Então, é muito bom a gente trabalhar com a fibra, porque além de regular o nosso intestino, ela ajuda a não dar pico de glicemia no nosso sangue, tá? Então, ela evita que dê pico de glicemia. E outra coisa, ela ajuda a abaixar o colesterol, a concentração de colesterol na nossa corrente sanguínea, nas nossas artérias. Então, ela tem diversos benefícios. O Ministério da Saúde preconiza aí que uma pessoa saudável ingira uma média de 25 gramas de fibras por dia. Só que a população brasileira não tem muito hábito de consumir tantos alimentos com fibras, tá? Eu mesma vejo no consultório diversas vezes, quando eu faço a anamnese do paciente, ele às vezes ingere uma média de 5 gramas a no máximo 10 gramas de fibras por dia, tá? Então, é importante a gente consumir, aumentar o consumo de fibras. Bom, onde está presente as fibras? Nos alimentos integrais, nos cereais, como por exemplo aveia, chia, linhaça, quinoa, psyllium. Tem diversos tipos de cereais que a gente pode estar incluindo, né? Tem aí os alimentos que são o arroz, por exemplo, integral, o macarrão integral. Os alimentos do grupo das verduras e legumes, frutas têm fibras, desde que sejam consumidos os que podem com casca e bagaço. Então, a laranja tem bastante fibra, mas precisa ser consumida aí com bagaço. A maçã tem fibra, mas precisa ser consumida com a casca. Então, vai dependendo aí o alimento que precisa ser consumido com bagaço ou com a casca, tá? Porque tem alimento que a gente não pode consumir com a casca. Tem alimentos que não é bom consumir com caroço. Então, sempre optar aí pelos alimentos de melhor qualidade, tá? Você encontra, então, fibras aí. Se você vai comer, por exemplo, frutas, ou vai dar para o seu filho frutas, inclua uma aveia em flocos, inclua uma chia, tá? Em pó, uma linhaça, por exemplo, dourada em pó, tá bom? Então, sempre bota aí algum tipo de fibra para você e para o seu filho. Lembrando que quanto mais fibra você consome, mais quantidade de água você precisa beber e precisa dar para o seu filho, tá? Se você aumenta a quantidade de fibra, precisa aumentar também a quantidade de água, porque senão pode fazer o inverso. Ao invés de soltar o intestino, de regular o intestino, pode prender, né? Dar prisão de ventre. Então, muita atenção em relação a isso. E na aula de hoje, então,
finalizamos aqui sobre essa questão de optar pela maior quantidade de fibras. Na próxima aula falaremos sobre as gorduras, tá? Então, eu te aguardo na próxima aula. Lembrando que qualquer dúvida, só me sinalizar.